Então, nós vamos fazer essa revisão, né, sobre os verbos. E eu trouxe uma atividade para a gente fazer coletiva, tá? Eu vou colocar o slide e vou chamando aluno por aluno e vocês vão me respondendo. Então, tem algumas frases, vocês vão ter que identificar o verbo e me dizer se está no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Quem é que lembra? Esses modos verbais é a forma... Para que servem os modos verbais? É a ideia que o verbo está passando, né? Com que ideia? Qual a ideia que ele está passando? Uma ideia de ordem, uma ideia de algo de certeza, passa uma ideia de dúvida. Então, dependendo da ideia que esse verbo está passando, ele vai estar encaixado em cada um desses modos. Então, quem é que lembra o que é o modo indicativo? Um verbo no modo indicativo. Fala, Matheus. É que você tem certeza. Então, quando o verbo expressa uma certeza, né? E o modo subjuntivo? Quem lembra? Fala, Gi, pode abrir seu áudio. Acho que é quando a gente não tem certeza, a gente tem dúvida. Algo que poderia acontecer, que pode acontecer, que depende de uma condição para acontecer, né? Que não é certo que aconteceu. Muito bem. E quando que eu tenho um verbo no modo indicativo? Quem sabe me dizer? Pode falar, Ellen. Esther, você ia falar, Esther? Acho que O imperativo. para mandar uma pessoa fazer uma coisa. Dá uma ordem, né? Exatamente. É quando eu dou uma ordem. Faço um pedido ou dou um conselho. Então, eu estou usando o modo imperativo. Exatamente. E aí, eu coloquei aqui, vou colocar então algumas frases, vou compartilhar com vocês algumas frases, e vocês vão ter que dizer para mim se essa frase está no imperativo, no indicativo ou no subjuntivo. Então, vamos lá, vou compartilhar, não vai precisar copiar ainda, tá? Depois eu vou mandar no grupo para vocês copiarem, mas não vai ser hoje ainda, porque não é para vocês vai dar tempo de a gente fazer tudo. E aí não precisa também copiar, pode só imprimir e colar no caderno, ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui algumas frases em que vocês deverão responder para mim qual é o modo. Então, quando eu tenho aqui, vou chamando um por um, tá? Quando eu tenho aqui, Janete gosta de brincar, qual é o verbo, Ellen, dessa frase? Verbo indicativo. Então, esse é o modo indicativo. Mas qual dessas palavras aqui é verbo? Verbo, brincar. Isso. Brincar e tem mais uma. Hã? Gosta. Gosta e brincar. Brincar é a ação que está acontecendo aqui. Ele está no infinitivo, né? Se está no infinitivo, então ele não tá conjugado. Aqui no caso... Opa, volta aqui. O verbo gosta, ele está indicando uma certeza, né? Que é, então, como a Ellen falou, vou só diminuir aqui, gente, porque senão eu não consigo... Para eu conseguir completar com vocês, tá? Modo indicativo, então, letra A. Letra A, né? Agora, Giovana. Na frase, pare de falar, qual é o verbo? Falar. Falar, e só tem falar? São dois verbos aqui. Pare. Pare. Pare, que vem do verbo parar, né? Falar é a ação. E o que ele tem que fazer? Ele tem que parar de falar. Quando ele está falando pare de falar, esse verbo pare, ele passa a ideia de certeza, de incerteza ou de ordem?
De ordem, imperativo, no caso. Ordem, então, é imperativo, exatamente, letra C. Esther, quando eu digo ficaria feliz se Lucas jogasse menos videogame, quais são os verbos primeiro que aparecem nessa frase? Seria? Ficaria, e tem mais um verbo. Feliz? Feliz é um adjetivo, né? Sim. No caso aqui, o verbo jogar. Qual é o verbo jogar? Qual é o verbo que está conjugado aí? Esther, abre seu áudio, está fechado. Ficaria e jogasse, então, os verbos, né? Então, eu tenho aqui ficaria e jogasse. Para poder... É certeza que eu ficaria feliz? Ou depende de alguém fazendo alguma coisa? Para eu poder ficar feliz, o que tem que acontecer? O Lucas parar de jogar videogame. O Lucas jogar menos videogame, né? Então, não é algo que é certeza. Está dependendo de uma condição, né? Se o Lucas jogasse menos videogame. Então, qual é o modo em que o verbo ficaria aparece aqui nessa frase? Qual é a ideia que ele está passando? De certeza, de incerteza ou de ordem? Indicativo, subjuntivo? Incerteza. Incerteza. E quando eu tenho a ideia, passo a ideia de incerteza num verbo, ele está no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo? Travou, pode repetir? Se eu passo uma ideia de incerteza, o meu verbo está no modo indicativo, no modo subjuntivo ou no modo imperativo? No modo indicativo. Na verdade, é o subjuntivo, né? O indicativo, ele passa uma ideia de certeza. Então, aqui, letra B, tá certo? Tá. Quando eu digo, pode fechar seu áudio. Quando eu digo, vamos à praia amanhã, Samuel, pode abrir seu áudio. Vamos à praia amanhã. Quais são os verbos que eu tenho aqui? Qual é o verbo, né, no caso? Não está conseguindo abrir? Aí. Está travando, né? Qual é o verbo dessa frase, Samuel? Vamos à praia amanhã. Vamos? Vamos, do verbo ir. E qual é a intenção, qual a ideia que essa frase, que esse verbo usado nessa frase está passando? Algo de certeza que realmente vai para a praia amanhã, algo que depende de alguma coisa para ir para a praia amanhã, ou talvez nós iremos para a praia amanhã, ou está dando uma ordem? Talvez nós vamos para a praia amanhã. Se eu falar para vocês, vou à sua casa amanhã, é porque eu vou na sua casa ou porque talvez eu vá na sua casa? Eu acho que eu vou. Porque você vai. Então, quando eu falo vamos à praia amanhã, é porque é uma coisa certa, né? E quando é certeza, qual é o modo? Se sei que eu esqueci, hein, Bru? Eu confundi tanto. Subjuntivo? Quando eu tenho certeza, é indicativo. Quando eu tenho dúvida, é subjuntivo. Quando eu dou uma ordem, é imperativo. Imperativo. Eu só lembrava do imperativo. Então, no caso, esse aqui é modo indicativo, porque é uma certeza. Esse vamos à praia amanhã, essa frase, o vamos, está indicando uma certeza, né? Emanuel, pode fechar seu áudio. Abre o seu áudio, por favor, Emanuel.
Vá buscar o pacote agora. Qual o modo que está sendo usado aqui nessa frase, nos verbos dessa frase? No verbo. Agora e buscar? Agora e buscar? Agora não é verbo. Buscar é verbo. Então, tá. E vá também. Vá do verbo ir, né? Quando eu digo vá buscar o pacote agora, eu estou dando uma ordem, eu estou expressando uma ideia de dúvida ou estou expressando uma ideia de certeza? De ordem. Estou dando uma ordem, algo que é para você fazer para mim agora, né? Buscar o pacote. Eu já ia falar do pacote de bolacha, mas aqui nem está falando que é bolacha. Então, se é uma ordem, é letra C, modo imperativo. Mateus. Mateus está travado? Pronto. Ok. Mateus, quando eu falo assim, estamos lendo sobre Machado de Assis, qual é o modo que aparece nessa frase? Que modo? Modo indicativo? O verbo está no modo subjuntivo ou o verbo está no modo imperativo? Eu acho que é modo indicativo, Por que que você acha que é modo indicativo? por causa que não expressa nenhuma expressão de dúvida ou que você tem que estudar, que você tem que ler. Não está dando uma ordem, nem está dando uma incerteza. Então, está confirmando um fato, no caso, né? Letra A, está certíssimo, Mateus. Parabéns. Tá. Pode fechar seu áudio. Deixa eu ver quem não foi ainda. Cadê a dona Alice dessa aula? Vamos lá, Yasmin. Nós temos aqui, achei melhor chegar cedo. Nessa frase, achei melhor chegar cedo. Tá dando uma ordem? Não. Tá passando uma incerteza? Quando eu falo, achei melhor chegar cedo. Ou é algo que realmente aconteceu, que é um fato, que ele achou mesmo que era melhor chegar cedo. É esse. Indicativo, modo subjuntivo ou modo imperativo? Indicativo? Indicativo, exatamente. Expressa uma certeza, né? Pode fechar o áudio. Vamos voltar lá. Talvez fique fora da ordem, mas todo mundo vai falar, tá? Vamos lá no Emanuel. Emanuel, quando eu digo que queria que Marcelo fosse ao supermercado hoje, eu estou expressando o quê? Que modo que está sendo mostrado aqui? Queria que Marcelo fosse ao supermercado hoje. É uma ordem? É uma ordem? E é subjuntivo. É uma ordem? Não, é uma incerteza. Uma incerteza. Então, modo subjuntivo. Muito bem. Letra B. Esther. Pode fechar seu áudio, Manuel. Esther. Cadê? Você tem gato, Esther? Você gosta de gato? Sim. Sim. Quando eu falo assim, o gato comeu toda a ração do pote, eu estou expressando uma certeza, né? Uma incerteza, ou uma ordem, ou um pedido, né? Ou um conselho. Porque o modo imperativo também pode dar um conselho e pode dar uma ordem. O gato comeu toda a ração do pote. Uma certeza. Uma certeza. E quando eu tenho um verbo que expressa uma certeza, ele está no modo Indicativo? indicativo. Muito bem. Opa. Vou colocar esses dados tudo vermelhinho, não ficou nenhum vermelho.
Ok, pode fechar seu áudio, Esther. Mateus, quando eu digo não mexa nas minhas coisas. É uma ordem. Uma ordem. Quando eu expresso uma ordem, o meu verbo está no modo Indicativo. Ou imperativo. Ah, bom, assustei agora. Falei, não acredito nisso. Eu tinha confundido agora. Não, imperativo, isso mesmo. Vamos ver aqui quem será o próximo. Samuel. Deus te chama lá do céu. Acho que o Samuel nem tá aqui, ó. Tá. Tá fugindo de mim, Samuel. Não. Samuel, quando eu digo que cheguei atrasado ao encontro, essa frase está passando uma ideia de certeza, de incerteza ou de ordem? Certeza. Certeza. Então, está no modo Indicativo? indicativo, letra A. Muito bem. Professora, Oi. na G você confundiu A com C. O indicativo e o Ah, é imperativo. verdade. Perdão. Obrigada, Ellen. De nada. Letra L. Giovana, né? Pare de fazer gracinhas. Imperativo? Por que imperativo? Tá mandando parar de Tá fazer mandando isso. parar, tá dando uma ordem, né? Então, imperativo, letra C. Muito bem. Cadê Giovana? Agora Ellen. Quando eu digo que está chovendo hoje, Ellen, qual é o modo que aparece o verbo, que o verbo está aparecendo aqui? Indicativo. Por que indicativo? Porque ele falou, está chovendo hoje. Então ele está com certeza que está chovendo hoje. Muito bem, garotinha. Letra A, indicativo. Ah, esse ficou, né? Vermelho. Cadê? Cadê o resto dos alunos? Quem não foi ainda? Cadê a dona Yasmin? Fugiu da aula. Vou voltar aqui então, Giovana. Gostaria que chovesse hoje. Olha a diferença, né? Está chovendo hoje e gostaria que chovesse hoje. Está chovendo é uma certeza. Agora, gostaria que chovesse é uma certeza? Não, está no verbo subjuntivo. Exatamente, está no modo... Depende de uma coisa. Exatamente. Talvez chova, talvez não Talvez chova, né? Não tem nada certo. Então, modo subjuntivo, letra B. E para finalizar, Esther, li todo o livro de biologia da escola. É uma certeza. Uma certeza. Quando eu tenho um verbo que indica uma certeza, é porque ele está no modo... Modo indicativo. Certo? Indicativo. Letra A, modo indicativo. Muito bem, pessoal. Pessoal, tem 10 minutinhos, eu acho que dá tempo de vocês copiarem, né? Então, pode pegar o caderno de português? Professor, enquanto você falava, eu copiava. É? Eu pensei que era pra copiar na hora que você estava falando. Fala, Esther. Pode imprimir e colar no caderno? Pode. Ó, essa preguiça, hein? Você já ouviu a música da preguiça? Já cantei para vocês? A danada da preguiça pode ser uma doencinha, pega nos adultos e também nas criancinhas, dá uma moleza já querendo espreguiçar, só de falar nela dá vontade de deitar. Sai preguiça, pode ir pra lá, sai preguiça, aqui não tem lugar, sai preguiça, comigo não tem vez, sai preguiça, vai pegar outro freguês. Tique, 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 tá, sai preguiça, eu preciso copiar. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso copiar.
Não pode perder o ritmo, senão a gente vai voltar para a sala. Vocês vão estar tudo com a moleza para copiar, né? Mas esse aqui eu tinha colocado que poderia... Então, vamos fazer o seguinte, eu vou explicar o restante do conteúdo aqui, porque tem bastante... Aqui eu falei sobre os 3 modos, né? E aí, vou explicar aqui os tempos verbais do modo indicativo. Então, nós já estudamos o tempo verbal do modo indicativo, mas é algo que sempre dá uma... né? A gente esquece na hora de fazer exercícios, acaba tendo que lembrar para a gente revisar, então. Aproveitar que as turmas... a gente finalizou os conteúdos do segundo bimestre, falta pouquinha coisa de matemática, falta um conteúdo de matemática e história que falta a gente finalizar, mas a gente conseguiu terminar. As outras turmas algumas turmas terão que fazer uma segunda prova, nós vamos precisar, a gente já conseguiu finalizar o conteúdo. E aí, a gente vai fazer exercícios de fixação. Então, eu vou pegar esses conteúdos que foram dados no segundo bimestre e vou fazer vários exercícios durante as aulas para vocês fixarem esse conteúdo, para a gente estar sempre lembrando e para aprenderem bem, ok? Então, por isso que eu estou retomando esse conteúdo de tempos verbais, do modo indicativo. Nós vamos fazer mais atividades para que vocês gravem bem conteúdo e cheguem ao 6º ano craque dos tempos verbais, ok? E os outros conteúdos das outras disciplinas também. Então, aqui eu tenho uma piadinha, que eu quase não gosto de uma piada, né? Então, eu coloquei aqui uma piada que disse assim: chovia há 3 dias sem parar e o campo de futebol estava completamente inundado. Era domingo e sem futebol, o pessoal da cidade ia ficar sem distração. Aí, o juiz resolveu fazer o jogo de qualquer jeito. O capitão de uma das equipes não concordou. Com tudo alagado, não vai dar. Vai dar sim, disse o juiz. Pode escolher o campo. E o capitão: então tá. Meu time joga o meu primeiro tempo a favor da correnteza. Se a correnteza estivesse na direção ali do gol, a bolinha só ia ser levada pela correnteza. Quando tem aqui essa frase, chovia há 3 dias sem parar, e o capitão de uma das equipes não concordou, tanto essas... Não, deixa eu ir por ordem, na sequência aqui. Essas 2 formas verbais que foram destacadas, chovia e concordou, pode falar, Gi. Esse daí também vai copiar ou esse não precisa mesmo? Não, esse não precisa. Esse aí você pode... Aquele lá também pode estar imprimindo e colando, porque daí eu vou começar a explicar. Não vai dar tempo da gente terminar tudo hoje. Mas pode estar imprimindo para colar, porque é bastante. Opa! Tá. Oxi. Você vai mandar o link no... Sim, eu vou mandar depois que eu terminar de... Eu não vou mandar hoje ainda, tá? Porque a gente não vai conseguir terminar ele hoje. Mas eu vou mandar depois que a gente terminar de explicar todo ele, aí eu mando, daí vocês imprimem e colam no caderno, ok? Aí só peço para imprimir em tamanho Obrigatório, né? reduzido. Tá no caderno. Oi? É obrigatório estar no caderno. Sim, sim. Aí quem não tiver como imprimir, aí pode estar copiando, tá? Mas é importante por quê? Porque quando vocês tiverem hoje de manhã mesmo, vários alunos eu falando, eles voltavam lá no caderno, coisas que a gente passou durante as aulas, e iam relembrando. Então, o que é o modo subjuntivo, o que é o modo indicativo. Às vezes a gente não grava de uma vez, né? Então tem que estar voltando para estar lendo novamente o conceito, para estar relembrando aquele conteúdo. Então, quando eu tenho aqui chovia e concordou, qual dessas 2 palavras, essas 2 formas verbais, que está transmitindo uma ideia de algo que aconteceu e não parou de acontecer? Que uma ação que foi completamente concluída. Qual dessas, chovia ou concordou? Que é algo que teve início e teve fim. Começou e teve fim. Uma ação concluída. Quem sabe me dizer qual dessas 2 palavras que transmite a ideia? Concordou. Concordou, né? Uma ação completamente concluída, exatamente. Vou até colocar aqui, eu vou aumentar, e vou usar aqui a caixa de texto, porque aqui não dá para eu... Aqui. Então, concordou, né? Essa forma verbal, ela transmite a ideia de algo de uma ação que foi completamente concluída. E aí, qual dessas outras, então, dessas duas formas verbais, que transmite a ideia de algo que acontecia com frequência, né? Que sempre acontecia. Chovia. Que aconteceu com uma certa frequência. Então, chovia não é uma coisa que aconteceu num dia e começou e parou, né? Chovia
Tá transmitindo uma ideia de algo que acontecia. Choveu um dia, depois choveu no outro, depois choveu novamente. Então, foi uma coisa frequente, que acontecia com uma certa frequência, uma coisa que foi contínua, que teve continuidade e aí, por um período, parou, né? Então, no caso aqui, é chovia. Cadê, meu Deus do céu? Exatamente, chovia. E qual deles indica uma ação passada? Qual deles que está no passado? Qual dessas duas formas verbais está no passado? Chovia? Concordou, tá no presente, no passado ou no futuro? Eu fiquei em dúvida, mas acho que tipo chovia. Concordou aqui. Concordou, está no presente? No passado ou no futuro? Concordou é algo que está acontecendo, algo que vai acontecer ou algo que já aconteceu? Aconteceu? Aconteceu. E chovia é algo que acontecia, que está acontecendo ou que vai acontecer? É passado. Então, no caso, tanto concordou quanto chovia indicam uma ação passada. Os dois verbos, as duas formas verbais, indicam, então, uma ação passada. Vou pôr o vermelho aqui. Tanto um quanto o outro indicam uma ação passada. Ok. Muda agora aqui. Agora eu tenho outras frases, né, do mesmo texto. Então, um dos participantes fala assim: meu time joga o primeiro tempo a favor da correnteza. Depois tem a frase: era domingo e sem futebol, o pessoal da cidade ia ficar sem distração. E aí, contudo, alagado não vai dar. Temos 4 minutinhos, acho que dá para fazer isso aqui, né? Essas três formas verbais, joga, ia ficar e vai dar, elas transmitem a ideia de ações no passado, no presente ou no futuro? Esther, o que você está fazendo, Esther? Eu tava passando ali pro negócio que eu não fiz direito. Mas eu tô escutando. Mas aí você está pintando, não está se atentando aqui na explicação, né, Esther? Está pintando? Tá bom, vou parar. Tá? Na hora da aula, vamos ficar atento aqui, ó. Então, quando eu falo joga, vai dar, ia ficar, essas ações estão no presente, no passado ou no futuro? Joga está no presente. Joga está no presente. Qual é os outros? Ia ficar. No passado. E vai dar. No futuro. Então, essas três formas verbais, elas estão indicando, então, de passado, presente e futuro, né? Vocês lembram da locução verbal que a gente viu lá na apostila, na página? Na verdade, sim, a gente não estudou sobre isso, só foi citado, né? Mas lá na página, deixa eu só colocar aqui só para vocês lembrarem que foi falado sobre isso, tá? Lá na página, Sarinha, sem bola aqui, não é? Na página 79, vem aqui nessa atividade 3, ó. Tá dizendo que a locução verbal, deixa eu só ampliar a tela aqui. A minha tela, né? Tá, Esther aqui para mim, grandona. Então, tá dizendo aqui que locução verbal são dois verbos que equivalem a um. Então, aqui no caso do ia ficar, eu tenho dois verbos. E qual o verbo que eu posso trocar por ia ficar? Um verbo só que eu posso trocar pela locução verbal ia ficar. Qual a forma verbal que eu posso colocar? Só abrir o áudio.
Só abrir o áudio que vocês podem falar. Quem pode falar, Esther? Vai ficar. Então, mas eu quero um verbo só. Ia ficar. Um verbo. No caso aqui, nós temos vou crescer, né? E muda para crescerei, aqui na página 79 da apostila. Ia ficar. Que forma verbal que eu posso substituir a locução verbal ia ficar? Ficar? Ficaria. Ficaria, exatamente. Muito bem, Gi. Então, a locução verbal é quando eu tenho dois verbos, e aí eu troco, ele equivale a um só, tá? Ele tem o mesmo sentido de um verbo só, e a ficar é o mesmo que ficaria. No caso de vou crescer, crescerei, né? Já está no futuro esse aqui. E qual é a forma verbal que a gente pode usar para substituir a locução verbal vai dar? E aí, turma? Cadê os alunos dessa sala? Samuel, Matheus, Emanuel, Yasmin?